Bom, vou passar a palavra agora aqui ao Dr. Murilo de Aragão, que eu acho que até não vai nem falar tanto do internacional, e conhece como poucos a experiência brasileira, em particular a política brasileira. Eu acho que vai aqui nos animar em torno desse assunto. Murilo, 15 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Roberto, muito obrigado aos do Cine, ao professor Sarmento, Clarita, a todos. Eu sempre me lembro desses 15 minutos com uma frase do Churchill, que ele dizia: se eu vou falar por 15 minutos, eu tenho que me preparar por 3 horas. Se eu vou falar por 3 horas, eu tenho que me preparar por 15 minutos. Então, é realmente difícil falar em 15 minutos, principalmente um tema com tamanha complexidade, com tamanha interação e interseção com a sociedade. Eu quero, dentro do tema proposto, me limitar a tratar da questão do impacto tecnológico na questão e seus desdobramentos. E para isso, eu irei fazer uma pequena jornada na história. Vou tratar das circunstâncias atuais e os seus desafios e, ao final, apresento a minha conclusão, o que eu vejo como um caminho para a questão. Antes, porém, quero lembrar aqui de agradecer ao ministro Gilmar Mendes o convite, o privilégio, a oportunidade de estar aqui. Também ao querido Sérgio Vitor, também meu amigo, companheiro no Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, do qual participamos. Bom, a questão da história, ela tem muito a ver com a circulação de bens e capitais, ou seja, desde que o homem é homem, há uma luta por essa questão de transacionar, e a sociedade se desenvolve a partir daí, e se inventa moedas, títulos de crédito, papel moeda, para dinamizar a troca de bens e serviços. E a criatividade sempre esteve à frente da capacidade dos povos, das nações, dos estados, de conter tudo dentro de uma legalidade, dentro de um marco de legalidade. O contrabando sempre existiu, a falsificação também, enfim, são histórias que remontam à antiguidade. E dos últimos 3 séculos, o que aconteceu de efetivamente diferente foi uma imensa aceleração na revolução tecnológica, que começa no século XVIII, ali, com a invenção da máquina a vapor, e que tem efeito extraordinário na relação interpessoal e também na troca de bens e serviços, na validação das transações comerciais. E aí, numa sequência alucinante, nos últimos 200 anos, temos as ferrovias, os telégrafos, os cabos submarinos. Aqui, em 1875, chega um cabo submarino do Brasil, e com ele uma mensagem de Dom Pedro II para o rei português e para a rainha Vitória, saudando o evento. Então, imagine, em 1875, se passava um telegrama do Brasil e chegava praticamente na mesma hora aqui em Lisboa. E segue depois com o telefone, os aviões, o fax, a tecnologia de fax é dos anos 20 do século passado, os computadores, a fibra ótica, que é de 1950, os satélites, os containers, aqui lembrado pelo professor Sarmento, que é de 57, a ARPANET, que é o precursor da internet, a telefonia móvel, GPS, internet, redes sociais, blockchain e criptomoedas. Então, essa sequência alucinante de inovações tecnológicas impacta diretamente toda a questão da circulação de bens e capitais no mundo. E essa situação gera uma corrida entre os operadores que operam na legalidade e também os operadores que operam na ilegalidade, e as autoridades sempre correndo atrás, não conseguem, ou conseguem de forma parcial, limitar a circulação de bens e capitais.
Me lembro a minha infância e adolescência, como era difícil se comprar dólares para viajar para o exterior, era limitado, e se recorria aos cambistas, né, ao câmbio negro para se comprar um dólar. Aí também tinha lá uma ida ao Citibank, né, ao Banco de Boston para comprar travel checks, né, para poder viajar, já um mecanismo, né, de transação. Mas sempre ao lado das normas existe essa paralegalidade ou essa ilegalidade que ficou ainda mais acentuada pelo avanço tecnológico dos últimos 20 anos. E eu digo que são dois aspectos fundamentais. O primeiro, a própria internet, que tem a sua Deep Web, 90% dos sites existentes do mundo, ou seja, a internet visível para nós aqui é apenas 10% do que existe dentro da internet. E debaixo dessa Deep Web tem a Dark Web, que também é relevante, menos, obviamente, não quer dizer que esses 90% são de atividades ilícitas, mas na Dark Web, dentro dessa Deep Web, existem, sim, atividades ilícitas, fomenta terrorismo, transações de drogas, de armas, pornografia infantil, comércio ilegal, comércio de animais silvestres, quer dizer, toda uma sorte de ilegalidades que já existia antes mesmo do aparecimento do outro mecanismo fundamental nessa nova história que estamos vivendo, que é o blockchain, que termina acabando com o monopólio estatal da confiança. Né? Quer dizer, aqui, quando se pega uma moeda, um papel moeda, tem lá a assinatura do presidente do Banco Central. Antigamente até dizia-se essa moeda equivale a antes do padrão ouro, a uma fração de ouro que existia no Tesouro Nacional. Então, a confiança de que aquele papel pintado, que uma nota é um papel pintado, né? Ela só vale porque alguém está dizendo que vale. E esse alguém é um governo, é uma autoridade constituída e reconhecida como tal. Hoje, esse monopólio da confiança não existe mais. Não existe. Hoje existe, sim, quase um oligopólio. As autoridades estatais e o blockchain, que é uma coisa espalhada pela sociedade e que valida, né, transações, valida operações comerciais, independente da existência e interferência do Estado. Então, isso é uma situação nova que traz benefícios e malefícios. Os benefícios são a rapidez, a confiabilidade, o telefone celular praticamente como um banco, né? E situações até como ocorrem agora, nesse momento, do Balneário Camboriú, uma cidade turística no Brasil, que está lançando a sua criptomoeda. Né? O Balneário Camboriú está lançando a sua criptomoeda. Não é uma situação inédita no Brasil, porque já existiam moedas sociais, como, por exemplo, na cooperativa de Cururipe, que emite uma moeda chamada Bertollet, que circula na cidade e uma economia que tem uma folha de pagamento de quase 12 milhões de reais por mês. Então, é significante o volume de circulação de uma moeda emitida por uma cooperativa agrícola em Alagoas, que é o Bertollet. Mas, obviamente, isso é um pequeno exemplo que está sendo expandido de uma forma vertiginosa com a existência da criptomoeda do blockchain. E, pelo lado ruim, a gente tem hoje Costa Rica, nessas últimas semanas, sendo chantageada por hackers que sequestraram o sistema de informática do país, exigindo 5 mil milhões, como vocês dizem aqui em Portugal, 5 bilhões de dólares em criptomoedas para liberar o funcionamento novamente do sistema. Ora, isso é o que está posto no mundo de hoje e é agravado pela situação pós-pandemia, que trouxe uma emissão de dinheiro extraordinária na história da humanidade, que era mais do que esperada, porque todos os momentos em que ocorreram
eventos de grande magnitude, como, por exemplo, o crash de 29, a própria Primeira Guerra Mundial antes, a Segunda Guerra Mundial, foram seguidos de emissões de dinheiro para compensar o desequilíbrio social que ocorre naqueles momentos. E, no meio disso tudo, nós temos ainda fluxo intenso de transação de capitais que prejudicaram, sobretudo, os países emergentes, porque quando temos uma crise, o dinheiro corre para o lugar onde tem maior segurança. Então, o dinheiro sai do Brasil, vai para os Estados Unidos. Aumentando o juro nos Estados Unidos, sai do Brasil, sai de outros mercados emergentes e vai para os Estados Unidos. Então, isso tudo cria uma situação muito delicada, difícil para o mundo, mas em especial para as economias emergentes. Quais são os dilemas? Nós temos vários dilemas. Eu fui presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Fui membro e depois fui presidente. E lá se debatia muito a questão do fake news, da regulamentação de fake news. E essa questão tangencia também o tema que nós estamos tratando aqui. E nesse debate sobre as fake news, sempre emerge uma proposta. Vamos criar uma autoridade mundial da internet que fiscalize. Isso é possível, mas é utópico, na medida que alguns países não querem ceder a sua soberania no controle da internet, como a Turquia, a Rússia, a China, a Arábia Saudita e outros países. Vamos regular as criptomoedas? Isso é um dilema. Os Estados Unidos agora pensa em regular criptomoedas, mas enquanto pensa, as criptomoedas já ganharam tração e estão aí sendo transacionadas. Vamos criar moedas digitais, países já estão marchando nessa direção. A China vai criar a sua moeda digital, parece que a Venezuela também, e o Brasil já pensa também, o Banco Central também pensa em criar uma moeda digital, uma moeda virtual. Isso tudo tem consequências imensas na sociedade. Imagine, a China poderá amanhã estimular o consumo em determinada região, simplesmente fazendo um algoritmo liberando mais dinheiro para certas atividades específicas com um grau de precisão imenso. Como vamos viver com as moedas digitais oficiais e as criptomoedas? Simplesmente a existência das moedas digitais vão acabar com as criptomoedas? Eu não acredito. Enfim, como conter a potencialidade da ilegalidade das transações a partir desses avanços tecnológicos? Eu não tenho respostas claras, nem objetivas sobre essa questão, mas eu acredito que esse tema possa ser tratado a partir de um conjunto de conceitos ou de princípios que orientariam o debate. E eu aqui listo esses princípios como minha contribuição ao debate e já finalizando a minha exposição. O primeiro conceito é da inevitabilidade do avanço da tecnologia. Não há como se parar o tempo para o mundo que eu quero descer. Não existe isso. O mundo cria todos os dias. O Brasil tem 450 fintechs trabalhando, entrando e desestruturando o funcionamento do mercado de capitais. Quer dizer, todos os dias aparecem centenas de inovações, algumas sobrevivem e causam impacto. O segundo princípio é que nós temos que conter a fúria regulatória, porque há uma tendência intervencionista, e isso se mostra mais evidente em países como o Brasil, de que imediatamente temos que trazer um conjunto de regras para congelar a situação e minimizar os riscos. E isso não é o melhor caminho para o futuro, para o desenvolvimento, para a própria criatividade. Então, devemos conter a fúria regulatória e reconhecer o que não é proibido é permitido, e não acreditar que só é permitido aquilo que é permitido. Isso é um defeito gravíssimo do Brasil, inclusive do próprio mundo jurídico brasileiro. A outra questão, o terceiro princípio, é o preço da liberdade é a eterna vigilância. É um velho chavão que se atribui aí à UDN, na verdade foi de um autor irlandês,
quando contava as histórias das ameaças à Irlanda. Então, é verdade, nós temos que investir na integridade e rigidez dos sistemas tecnológicos de transações e combater os malfeitos, respeitando a privacidade das pessoas e dos Estados. O quarto princípio é da tributação justa. O custo da legalidade tem que ser acessível. Não adianta, ao se criar o digital tax, que é inevitável, que se crie algo que seja efetivamente caro demais. Nós temos que baratear o custo da legalidade para desestimular a ilegalidade. O quinto princípio é reconhecer que hoje a validação das transações já não é mais o monopólio do Estado. Aquilo que eu falei, o blockchain é muito mais importante que criptomoedas. O blockchain, que permitiu a existência das criptomoedas, ele vai servir para tudo, para consultas médicas, para emissão de documentos, para, enfim, transações entre pessoas, transações imobiliárias, enfim. Então, isso é um avanço extraordinário na história da humanidade. O sexto princípio é evitar cartórios privados também. Nós temos que ter essa preocupação de evitar que o mundo seja controlado, depois de ser controlado pelos Estados, passará a ser controlado por grandes corporações tecnológicas. Todos já conhecem o nome delas. Mas não é possível, porque isso cria uma espécie de ditadura tecnológica que não interessa à humanidade. O sétimo, e eu já, doutor moderador, caminhando para o final, o sétimo conceito é o da previsibilidade. Não adianta de uma hora para outra aparecer com uma nova regra, uma nova lei, porque isso causa um movimento muito ruim dentro do ambiente de investimento, dentro do ambiente das expectativas das pessoas. O oitavo princípio é do engajamento dos organismos multilaterais. O problema, no caso específico da circulação de bens e capitais, é um problema mundial, não é um problema só de um país, né? Não é mais possível apenas cercar com um muro o país e achar que vai ficar imune à ilegalidade no campo da circulação de bens e capitais. Esse tema tem que ser tratado pelos organismos multilaterais. E no redesenho que nós vivemos da globalização ou da neoglobalização, esse tema tem que vir à pauta. Ainda que, eventualmente, o mundo não vá aderir a um conjunto de regras comuns, alguns desses mundos que existem, o mundo das democracias ocidentais, o mundo asiático, o terceiro mundo, a América Latina, devem tomar decisões de aderir certos protocolos visando conter a ilegalidade. Bom, esses são os 8 conceitos que eu coloco, acho que servem como ponto de partida para uma reflexão, para o enfrentamento da questão, frente ao tsunami tecnológico que vivemos e também com a redefinição do processo de globalização a partir, como dizia o primeiro-ministro Durão Barroso, que essa redefinição já era pré-existente à pandemia, com o conflito China-Estados Unidos, mas que foi agravado pela pandemia e pela invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Muito obrigado, desculpe eu ter extrapolado um pouco o tempo. Obrigado a todos.